Dá pra ligar? Vai, meu amigo. Grande oportunidade nessa manhã para as pessoas que ainda se encontram nessa decisão, amando as coisas desse mundo. A maior burrice do elemento humano foi quando ele passou a desobedecer a orientação de Deus. E Deus havia dito a Adão que ele permanecesse elevando a sua fidelidade, ele permanecesse, todavia obedecendo a Deus, jamais nós passaríamos o que outros nós estamos passando. Jamais nós pensaria porque no futuro está determinado pelo Criador, não só como o julgamento, mas como a morte eterna. O homem, na sua ignorância, na sua loucura, ele ignora o favor de Deus. O homem não tem um coração voltado para o materialismo, para o ateísmo, para a violência, para a depravação, para a imoralidade. O homem que, na sua loucura, ele faz apologia à ideologia de gênero, ele faz apologia à depravação, ao aborto, à corrupção, à imoralidade, à depravação, o sexo anal oral. Aquele que faz apologia ao tráfico de órgão, ao tráfico de óleo humano, ao tráfico de droga, que vem matando indiscriminadamente. A pessoa que entra nesse caminho, a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom. O cara coloca o olho agora em um cordão de prata, coloca o olho agora em uma morte que ele não tem. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante, em direção à lua. Em direção. E é caminho que para o homem parece bom, mas não fez ele amor. O diabo fantasia, o diabo engana. O diabo procura seduzir o elemento humano para que ele caia no laço dele. Aí o diabo vem e diz assim: aquele que ama as coisas desse mundo, aquele que tem prazer nas coisas desse mundo, ele se torna inimigo de Deus. Ele não gosta mais com Deus, ele não tem comunhão com Deus. Ele não tem uma vida boa, uma vida tranquila. Ele não tem aquela harmonia de Deus, o prazer de dizer assim: eu gosto das coisas desse mundo. Não tem coisa das coisas desse mundo. É aquele que tem Cristo no seu coração, na sua vida. É aquele que é repudiado a prostituição, a imoralidade, a violência, a depravação, o aborto, o sexo anal, o adultério. Aquele que é repudiado o desejo de vestir uma calcinha, uma saia, de ficar de quatro, de ser penetrado pelo homem. Nós aprendemos com a palavra de Deus, é que Deus criou o homem para o homem viver bem. É que Deus criou o homem para que todavia o homem possa estar todavia na presença dele, sendo orientado por ele, dialogando com ele, tendo uma vida estável, tendo uma vida sem essas manifestações que hoje nós estamos assistindo, então, e que manifestações da hoje são produto da carne. É o adultério, a fornicação, a avareza, a matança, o roubo, a mentira, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, o prazer de oferecer criança, para que a pessoa pega, para que o seu nome venha a ficar no topo da fama. O homem, na sua loucura,
sem perceber muitas das vezes, na sua ignorância, ele tem vendido a sua alma ao diabo. A Bíblia diz, aquele que ama este mundo, o amor de Deus não está dele. Para que o amor de Deus possa estar na sua vida, para que você possa gozar da comunhão de Deus, é preciso, meu amigo, você repudiar o que este mundo oferece. Tudo aqui é passageiro, é uma questão de tempo. Você pode até ser rico, ter um nome num pedestal da fama, ser reconhecido no mundo inteiro, ser reconhecido na internet, mas não adianta, não adianta de nada. Sabe por que não adianta, meu amigo? Porque o único mediador entre Deus e o homem, o único que pode reconciliar você com Deus, não é o seu nome na fama, não é o seu dinheiro, não é o destaque que você tem na sociedade. Isso aí não vai absolver você da condenação e do lago de fogo, não. O que irá absolver você é quando você repudiar as coisas desse mundo. É quando você deixar que Jesus Cristo entre no seu coração. É quando você abandonar os prazeres dessa vida. É quando você nascer de novo. É quando agora você reconhecer que é um pecador, que é dependente de Deus, que precisa do perdão, que precisa lavar a sua vestidura no sangue dele, que precisa passar pelo novo nascimento, que precisa passar por um arrependimento e uma regeneração. Às vezes a pessoa pensa, chega até a afirmar que é filho de Deus. Aí você vai encontrar lá em João que diz assim, veja a diferença. Ele apresenta agora o Filho de Deus os filhos de Deus e o não. A Bíblia diz, quem é de Deus não peca. Quem é de Deus não tem prazer no adultério, na fornicação, em matar, em explorar e mentir. Quem é de Deus não se torna mercenário. Quem é de Deus não falsifica a verdade da palavra de Deus. Quem é de Deus mantém uma igreja pura. Quem é de Deus mantém uma igreja de mão ao contrário a esse sistema apodrecido, maligno. Quem é de Deus, protesta, como Paulo diz, condenai as obras infrutuosas das trevas abertamente, publicamente. Quem é de Deus, quem nasceu de Deus, tem o prazer de condenar pela luz da palavra de Deus. Condenai as obras infrutuosas das trevas. E que obras são essas infrutuosas das trevas? É você adorar um ídolo, é você adorar um homem, é você ser assassino, ser ladrão, ser um gay, ser uma lésbica, é você ser um mentiroso. Condenar as obras infrutuosas da treva. É você fazer apologia à ideologia de gênero. É você fazer apologia ao aborto. É você fazer apologia à mentira. É você amar a mentira. É você vestir o fio dental e ficar de quatro e ser penetrado por outro homem. Na lei natural e moral de Deus, ele condena esse tipo de manifestação e de atitude que é procedido do homem em relação às suas leis. Aí Deus condena. Aí Deus agora diz assim, que Deus repudia. Ele não só repudia, mas tem isso como uma abominação. Tanto quando o homem se casa com outro homem, a mulher com outra mulher, ou como ele também adora uma imagem de escultura. A Bíblia diz que tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, e você está adorando uma coisa que não tem vida, uma coisa que não pode lhe responder. É como os deuses gregos, é como os deuses de Roma, que tinha muito, mas somente um fez a diferença. Na igreja primitiva, na Idade Média, o diabo tinha tanta raiva desse Deus que começou a matar os cristãos, que começou a caçar os cristãos, que começou agora a pegar os cristãos e sacudir numa arena, que começou a pegar os cristãos agora e crucificar numa cruz, que começou agora a pegar os cristãos e sair lançar para ser comido pela leão, pela leoa. O nome de Jesus é soberano. A Bíblia diz que é um nome que está sobre todos os nomes. Não há poderes na terra, nem embaixo na terra, nem no céu, nem acima do céu, que seja mais poderoso do que o nome de Jesus Cristo. Nem um querubim, nem um serafim, nem um arcanjo Miguel, nem Gabriel. Então nem pode se tornar mais poderoso do que Jesus. Jesus afirmou, ele enfatizou que todo poder foi dado a ele no céu e na terra. Ele disse que todo poder foi me dado. É ele que comanda, é ele que ordena, é ele que guarda, é ele que livra, é ele que abençoa, é ele que aumenta e acrescenta o dia de vida. É
rumo duro. É Ele que dá vida, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que dá um novo nome, é Ele que prometeu lhe dar um novo céu, uma nova terra, e vai dar àqueles que lavaram a sua vestidura no sangue de Cordeiro. Ele vai dar àqueles que permaneceram fiel, não somente aqueles que morreram na arena, não somente aqueles que foram crucificados, não somente aqueles que não adoraram a César como seu Senhor, mas a todos quantos que receberam, a todos quantos que creram no seu nome, que tem visto a Ele. Lá no monte conhecido como Monte das Oliveiras. Das Oliveiras, depois de ressuscitado, ele apareceu aos apóstolos. E lá no monte, ele disse assim: esse evangelho agora vai ser transcultural. Esse evangelho não vai ficar. Outra mensagem. Morreu tudo, não foi? Não, pegou. Lá. Passa agora. Ele por causa do sol, ele parou. Vai me dar com você, não? É. Olha, meu irmão. Vou deixar um tempo aqui que nosso irmão Alexandre também vai pregar. Eu quero te dizer uma coisa. A salvação não é um fator. O elemento humano, ele vestiu uma calça comprida, com uma roupa nova. Ele ia para um rebelião. Ele ia para um casamento. A salvação, o perdão de Deus. Ela veio para valorizar o pecador. O perdão de Deus veio para reconciliar o homem. Que não havia riqueza, não havia dinheiro. O homem não tinha condições, que por meio das suas obras, de conseguir o perdão e ser absolvido. Por isso que João, evangelista, quando ele foi arrebatado lá no céu, alguém bradou e disse: não há ninguém no céu, nem na terra, nem no submundo que possa olhar, desatar os selos e ler o que está dentro e cumprir o que está nesse livro. Ele chorou. Mas na presciência de Deus, Jesus já tinha sido ressuscitado. Ele já havia preparado um cordeiro lá no capítulo 1 de João, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele se manifestou entre os homens, mas o mundo não lhe reconheceu. Mas a todos quantos receberam, ele deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Ele veio para Israel, Israel rejeitou. Nessa rejeição agora, nós fomos aceitos, que somos gentios. Nessa rejeição de Israel, nós aproveitamos, porque também estava na promessa de Deus, e fomos encaixados como filhos adotivos. Portanto, meu amigo, assiste Jesus. Não vou tomar mais tempo, porque eu preparando, deixar para o nosso irmão Alexandre. Jesus é que perdoa, Jesus é que liberta. A Bíblia diz que o fim, ele irá chegar. Lá Pedro diz que o céu, a terra, a lua, as estrelas, o sol, os planetas, os asteroides, meteoritos, cometas, os planetas, vai deixar de existir. Esse céu que nós hoje estamos vendo vai ser enrolado como um tapete. Os elementos inanimados sem vida também serão destruídos pelo fogo. A terra também passará por essa também. Purificação ela também será sacudida. Porque o fogo vai purificar. E a Bíblia diz que a terra até hoje ela geme. Sabe por que a terra geme com dores de parto? Por causa da miséria que estão fazendo em cima dela e nela e com ela. A terra geme porque a terra não foi criada para receber o corpo humano. A terra geme porque ela não foi criada para receber sangue. E o primeiro homicídio que houve, Deus olhou para Caim e disse: Caim, a partir do momento que tu pegasse e furasse teu irmão, a terra abriu a sua boca, ela clamou. Ela abriu a sua boca para receber da tua irmã o sangue do teu irmão. Mas Deus procurou evitar, Deus disse que ele não fizesse. Deus disse: domina o teu mal, domina esse sentimento perverso, domina a tua ira. Não tem condição
primeiro homicídio. Mas Caim não quis saber de nada, porque a Bíblia diz lá na frente que Caim era filho do diabo, e todos tinham pizza, e tem prazer em matar, e derramar sangue, furar os olhos, arrancar a cabeça, esquartejar. Não é filho de Deus, é filho do diabo, porque ele tem prazer, ele é irreconciliável. Jesus está te chamando, está te convidando. Você só poderá ter direito, acesso a esse novo céu, essa nova terra, se você deixar de ser ladrão, se você deixar de ser roubador, se você deixar de vestir uma saia, um filetal, se você deixar de ser mentiroso, se você deixar de ser um falso pastor, se você deixar de ser um mercenário, se você deixar de ser ganancioso, se você não procurar mudar a verdade e mentira, se você não introduzir um evangelho mentiroso, que vai enriquecer o seu esforço, que vai enriquecer a sua poupança, que vai manter a sua família no apogeu. Paulo disse, eu estou zeloso de Deus. Olha a expressão de Paulo, eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Veja bem, para manter uma igreja pura, para pegar uma moça pura, sem mácula, e entregar ao seu noivo, a saber, a Cristo. Hoje, meu amigo, nós estamos vivendo em últimos tempos. Precisamos de uma reforma. Nós temos que ver, a Bíblia diz que até que haja manifestação da apostasia, um evangelho falso e mentiroso de falsos pastores, para que os verdadeiros se manifestem contra e apresentem um verdadeiro evangelho apresentado por João Batista, apresentado por Jesus, apresentado pelos apóstolos, apresentado por Paulo. Aí Pedro lá na frente diz, apacentai o rebanho de Deus, sei que tem domínio sobre ele, e sem ganância, mas voluntariamente. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus faça uma reforma na igreja, para que esse capitalismo, esse evangelho cultural que Paulo disse, ó, deve introduzir um evangelho diferente, que nós não temos falado, seja máxima. É o que nós estamos hoje. A terra está cheia de um evangelho falso, um evangelho cultural, um evangelho mentiroso, capitalista, que tem enchido o bolso de muitos pastores. Capítulo 2 de Atos, capítulo 4 de Atos, a Bíblia diz que ele vivia junto, a comunidade religiosa vivia junto, e o que entrava nos cofres da igreja repartia para com os necessitados, e a Bíblia diz que não havia necessitado algum entre eles, porque Pedro, nem Paulo, nem os apóstolos pegavam a riqueza, o dinheiro da igreja e atolava no banco ou no seu bolso, para ter uma vida aqui de mordomia. Mas o dinheiro era repartido para os necessitados. O que eu estou dizendo aqui, eu estou falando o que a Bíblia diz no capítulo 2 e o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, e versículo 32, 33 até o 35. E a Bíblia diz que em toda a alma havia temor. Veja a expressão do escritor, em toda a alma havia temor. No meio dele não existia assassino, no meio dele não existia capanga, no meio dele não existia ladrão, no meio dele não existia cuecão de couro, no meio dele não existia falsos irmãos, porque a própria Bíblia diz que em toda a alma havia temor. Portanto, ele não botava a mão no dinheiro, ele não cobiçava o dinheiro do miserável que trabalha o mês todo para ganhar um salário de fome, que muito mal pode manter a sua família. Paulo disse, olha, a Timóteo, eu receio, eu tenho medo de ir embora, de partir daqui. Mas eu sei que tem um tempo que vai chegar que eu vou ter que ir embora, vou ter que partir. Agora o meu cuidado, a minha preocupação, a minha tristeza é porque eu sei que depois que eu for embora daqui, vai se levantar lobos devoradores que não perdoarão o rebanho de Deus. E nós estamos vendo aí os homens falando de público agora, o que? Um palco de politicagem. Você nunca viu nenhum político que vai para o palco da igreja defender o membro quando ele precisar. Ele vai defender as causas, não é da igreja, a causa do pastor principal, não é do membro, não. Cuidado, Paulo, alguém divertiu. Tenha cuidado para que homem nenhum não faça de vós presa.
É o que nós estamos vendo hoje, em pleno século XXI. A religião fazendo presa do homem. Em vez de o cara adorar em Cristo ser o centro da vida da família dele, hoje ele começa agora a adorar e o centro da vida dele é o pastor dele. Se falar alguma coisa, ele quer mais barulho com o cara, quer brigar com o cara, porque esse aí não está limitando. Paulo diz: aquele que milita legitimamente não se embaraça com os negócios dessa vida. Quem milita legitimamente, ele conhece quem é mercenário e quem é o verdadeiro pastor. Eu não estou dizendo que é todo pastor, mas a maioria dele é tudo omisso, prevaricador, mercenário, só se preocupa com o dinheiro, só se preocupa com a contabilidade e não tem cuidado em cuidar das ovelhas como Paulo tinha, em manter uma igreja pura, em contramão com o mundo, como Paulo diz: condenar as obras não vê, ninguém condenando nada, ninguém vê ninguém falando contra o aborto, contra a violência, contra essa matança desacerbada que vem acontecendo em nosso estado, em nosso país. Se mata mulher, se mata criança, se mata adolescente, se mata pai, se mata mãe, e a igreja calada não se manifesta. Mas se você se levantar para se manifestar contra essas coisas que Paulo diz, condenai a ela publicamente, a igreja vai lhe expulsar e vai tirar você da lista, e você vai ser perseguido pela própria igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.